Convidamos o doutor José Martinho Nunes, por gentileza. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Neste momento, nós vamos receber o palestrante Dr. Tiago Rodrigues Cavalcante para a apresentação da palestra Medidas Compensatórias. O Dr. Tiago Rodrigues Cavalcante é advogado de meio ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, professor de pós-graduação da Faculdade Milton Campos, aqui de Belo Horizonte. Convidamos o palestrante para dar início à sua apresentação. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da Amages para fazer essa palestra e parabenizar a Amages pela iniciativa em realizar esse congresso, pelas apresentações que assisti ontem e hoje, vi que são de extrema importância para a discussão desse tema aqui no estado de Minas Gerais. E temas que geram diversos questionamentos, diversos conflitos, e quanto a esse tema das medidas compensatórias não é diferente. Eu vou tentar mostrar para vocês como é aplicada essas medidas no estado de Minas Gerais e os conflitos existentes tanto da legislação mineira com a legislação federal, quanto na própria legislação federal nós vamos ver que existem ainda alguns conflitos entre a legislação. Bom, então, nós vamos tratar da compensação ambiental prevista na Lei 9985 de 2000, conhecida como Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A medida compensatória por intervenção em áreas de preservação permanente, que gera uma grande discussão em virtude da aprovação do novo Código Florestal em 2012. A medida compensatória por supressão de vegetação no bioma da Mata Atlântica, prevista na Lei Federal 11.428 de 2006. A medida compensatória pelo significativo impacto ambiental causado por empreendimentos minerários prevista somente na legislação estadual de Minas Gerais. E esse último ponto nós não vamos tratar, mas eu trouxe apenas para mostrar que existem ainda outras medidas compensatórias previstas na legislação. A medida compensatória por supressão de espécies ameaçadas de extinção, prevista também na legislação estadual, e por supressão de espécies protegidas por lei, o caso do ipê amarelo e do pequi, e ali está faltando uma, que é a medida compensatória por supressão de árvores isoladas. Então, a gente tem, em regra, 7 medidas compensatórias previstas no licenciamento ambiental, das quais nós vamos tratar das 4 principais, essas 4 primeiras que eu mencionei. Bom, então, uma definição de compensação apenas para ter um norte dentro do que nós vamos discutir. É uma ação ou efeito de compensar e tem como objetivo um equilíbrio ou igualdade, nesse caso no que nós estamos tratando, dos impactos ambientais gerados pelos empreendimentos aqui no estado de Minas Gerais. Então, a medida compensatória ela não tem como objetivo compensar além do impacto causado, somente trazer um equilíbrio sobre aquele impacto causado pelo empreendimento. E a compensação ambiental, então, ela está prevista no artigo 36 da lei do SNUC, a lei publicada no ano 2000, em 19 de julho de 2000, e o objetivo dela é exatamente compensar significativos impactos ambientais causados pelos empreendimentos. Então, todo aquele licenciamento ambiental de empreendimento causador de significativo impacto ambiental, aí esse impacto ambiental tem que ser identificado pelo órgão ambiental competente através do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental e a RIMA apresentado pelo empreendedor. Identificado esse significativo impacto ambiental, então o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação de proteção integral, com uma exceção: se o empreendimento afetar uma unidade de conservação de uso sustentável, essa unidade de conservação de uso sustentável também tem que ser apoiada por esse
empreendimento. Bom, este parágrafo primeiro, especificamente, nós vamos discutir mais à frente em virtude de uma ação direta de inconstitucionalidade já julgada no Supremo Tribunal Federal em 2008. E, então, é o próprio órgão ambiental quem vai definir a destinação desses recursos, quais as unidades de conservação vão ser beneficiadas pelo recurso da compensação ambiental daquele determinado empreendimento que teve sua incidência. Bom, então vamos na ação direta de inconstitucionalidade. Se eu não me engano, em 2004, 2003, a Confederação Nacional das Indústrias moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa compensação ambiental, contra esse artigo 36 da lei do SNUC, e essa ação foi julgada em 2008. Basicamente, foi dado provimento parcial a essa ação direta de inconstitucionalidade. A compensação ambiental foi declarada constitucional, mas o parágrafo 1º, em parte, foi declarado inconstitucional. Então, eles determinaram que compete ao órgão ambiental fixar o quantum dessa compensação com base nos impactos ambientais identificados no estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. E deu a esta compensação, fez uma análise próxima do princípio do usuário pagador, né, significando um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. E, então, nesse parágrafo 1º definia que o valor da compensação ambiental pago pelo empreendedor não poderia ser inferior a 0,5% do valor daquele empreendimento, do valor de instalação daquele empreendimento. E isso foi declarado inconstitucional exatamente por conta da definição de que a compensação tem que ser proporcional ao grau de impacto ambiental do empreendimento. Se o empreendimento pode não ter impacto ambiental, obviamente você tem que partir a compensação ambiental do 0 e não do 0,5. Então, foi isso que o Supremo Tribunal quis dizer ao declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. E no decreto 4340 de 2002, veio a definição de como esses recursos da compensação ambiental têm que ser aplicados. Sempre é importante deixar muito claro que o recurso sempre tem que ser aplicado em unidades de conservação, é finalidade específica da lei, então o recurso não pode ser aplicado para outras finalidades pelo poder público, somente nas unidades de conservação. Então, a prioridade de aplicação desses recursos é a regularização fundiária de unidades de conservação, ou seja, aquelas unidades de conservação criadas pelo poder público e que, necessariamente, pela lei do SNUC, tem que ser de posse e domínio público, o poder público, então, tem que desapropriar aquelas pessoas que residem dentro dessa unidade de conservação e pagar a justa indenização por essa desapropriação. E é importante porque, se eu não me engano, no estado do Paraná, alguns anos atrás, 2010, 2011, teve uma decisão no Tribunal de Justiça do estado do Paraná, desafetando uma unidade de conservação exatamente pelo fato do poder público não ter feito a desapropriação das terras no interior daquela unidade de conservação. E Minas Gerais, vocês vão ver que tem um déficit muito grande ainda de áreas a serem regularizadas no interior das unidades de conservação estaduais. Uma outra finalidade é a elaboração, revisão ou implantação de planos de manejo dessas unidades de conservação, muito para definir as formas de uso dentro da unidade de conservação e para definir também as restrições em sua zona de amortecimento. Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo também sua área de amortecimento, e o desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação.
Aqui em Minas Gerais, a gente tem pela Câmara de Proteção à Biodiversidade, que nós vamos tratar dela um pouco mais à frente, um plano operativo anual de aplicação desse recurso da compensação ambiental. E realmente a gente segue essa prioridade. Então, a regularização fundiária recebe 50% dos valores totais da compensação ambiental. A elaboração de plano de manejo e aquisição de bens e serviços recebe 30% e tem 20%, 5% para a criação de novas unidades de conservação e o restante vai para as unidades de conservação afetadas por aquele empreendimento que destinou aquele recurso. E o desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento, esse não recebe recurso pela compensação ambiental aqui em Minas Gerais. Existem algumas unidades de conservação que, como eu disse no início, não são de posse e domínio público pela legislação, então, portanto, não há necessidade de regularização fundiária dessas unidades de conservação. Nesses casos, então, vocês podem ver que nós não temos, dentre as prioridades para essas unidades, né, reserva particular de patrimônio natural, monumento natural e outras, a regularização fundiária. Somente os outros incisos já previstos no texto anterior. Isso aqui foi um estudo feito pelo Ministério Público em 2013 sobre a atual situação das unidades de conservação no estado de Minas Gerais. A gente tem unidades de conservação de proteção integral, e outras unidades de conservação também que são necessariamente de posse e domínio público, 605 mil hectares de unidades de conservação estaduais. Dessas, efetivamente regularizados, nós temos cerca de 180 mil hectares. Os outros 426 mil ainda estão sem regularização. Importante mencionar um ponto aqui, apesar desses 426 mil ainda não estarem regularizados, tem área aqui que já é do Estado, mas que não é do Instituto Estadual de Florestas, então que basta a simples doação ao Instituto Estadual de Florestas, já que é do próprio Estado. E outras áreas aqui dentro que são também terras devolutas. Então, esse número 426 provavelmente vai diminuir bem em virtude desses casos. E o valor disponível da compensação ambiental naquela época, em abril de 2013, era de cerca de 111 milhões de reais nas contas do Estado para aplicação nas unidades de conservação. A compensação ambiental ela tem dois momentos no processo de licenciamento ambiental. O momento da incidência, que é exatamente quando o órgão ambiental competente identifica o significativo impacto ambiental e, portanto, informa o empreendedor e insere no seu processo de licenciamento a condicionante da obrigação de pagamento da compensação ambiental. Geralmente, em regra, essa incidência é feita na licença prévia do empreendimento, na primeira licença prevista para aquele empreendimento. Entretanto, se não for estabelecida na licença prévia, isso pode ocorrer em fases subsequentes do licenciamento ambiental, inclusive na revalidação de licença de operação, ampliações e modificações daquele empreendimento. E a competência para definir essa incidência é da Unidade Regional Colegiada do Copan, que é quem tem a competência para conceder o licenciamento, para julgar o licenciamento ambiental daquele empreendimento, e para a compensação ambiental vai se considerar somente os impactos ocorridos após 19 de julho de 2000, que é a data de publicação da Lei 9985, que foi quem criou essa compensação ambiental, não perfazendo sobre aqueles impactos ocorridos antes dessa data. Empreendimentos, eu mostrei para vocês, tanto na legislação federal quanto na decisão do Supremo Tribunal Federal, que
toda a identificação de impactos ambientais tem que ser feita no estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. Contudo, nesses dois decretos aqui em Minas Gerais, 45175, 45629, após diversas discussões já no Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, inclusive com alguns pareceres, 2 pareceres da Advocacia Geral do Estado, o Estado decidiu por aplicar essa compensação ambiental também em empreendimentos que não apresentam estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, ou seja, aqueles que apresentam relatório de controle ambiental e plano de controle ambiental. E ele estabelece, então, o seguinte: poderá incidir a compensação em processos em revalidação, em licenciamento ou com processos de compensação em análise até a data de publicação do decreto. Data de publicação do decreto, 7 de julho de 2011. Então, aqueles processos, aqueles empreendimentos que não apresentaram EIA-RIMA e tiveram processos iniciados antes dessa data, também podem ser objeto da incidência da compensação ambiental. E tem um certo conflito com a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que fala que tem que seguir o relatório do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. Então, hoje é aplicado, não tem nenhuma discussão no COPAN a respeito disso, é aplicado de forma bem tranquila mesmo, fora dos estudos de impacto ambiental e respectivo relatório. E o segundo momento da compensação é a fixação, feita pela Câmara de Proteção à Biodiversidade, COPAN. É nesse momento que vai se definir o valor da compensação ambiental. É aqui que o empreendedor vai saber exatamente quanto ele vai pagar, a forma de destinação, para quais unidades de conservação vão, se vai para um bolo geral, se vai para regularização fundiária somente, se vai para elaboração de planos de manejo, ou se vai para uma unidade de conservação específica afetada pelo empreendimento. E a instrução do processo vai ser com base, no processo de licenciamento aprovado pela ORC, sobre o qual teve a incidência dessa compensação ambiental, competindo aí ao Instituto Estadual de Florestas a apuração do valor da compensação e a sugestão de aplicação dos recursos, nesse caso, analisando o estudo ambiental do empreendimento e o parecer único elaborado no processo de licenciamento. O parecer único vai mostrar todos os impactos ambientais e, através dele, vai se definir o valor da compensação ambiental. O valor da compensação ambiental segue a seguinte regra. Então, é o grau de impacto, que nós vamos ver à frente através de uma tabela, versus o valor de referência. O valor de referência nada mais é do que o valor de implantação daquele empreendimento, o valor gasto, então, para implantar o empreendimento. E, como eu disse anteriormente, só vão ser considerados os impactos ambientais ocorridos após 19 de julho de 2000. Portanto, se for um empreendimento instalado antes dessa data, nós vamos considerar para a compensação ambiental somente os impactos da operação, os impactos continuados daquele empreendimento. Os impactos ocorridos pela implantação não serão considerados na compensação ambiental, como o caso, por exemplo, de uma supressão de vegetação. E tem 2 regras para se estabelecer o valor de referência do empreendimento. Se for um empreendimento anterior, instalado antes de 19 de julho de 2000, vai se usar o valor contábil líquido daquele empreendimento, que, excluídas as reavaliações ou, na falta deste, o valor de investimento apresentado pelo representante legal. Para os casos de empreendimentos instalados após essa data, utiliza-se, então, o valor de referência definido no inciso 4º do artigo 1º do decreto estadual. E aqui tem a definição de valor de referência, nada mais é, vocês podem ver, que o valor de implantação do empreendimento realmente, com algumas
com alguns excludentes de encargos e custos incidentes sobre financiamento, investimentos que possibilitem alcançar níveis de qualidade ambiental superiores ao exigido naquele processo de licenciamento ambiental. O restante todo é computado para se estabelecer esse valor de referência, esse valor de investimento do empreendimento. E o valor contábil líquido é aqui algo bem ligado à contabilidade do empreendedor, né? Montante pelo qual um bem está registrado na contabilidade numa determinada database. Líquido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada, ou provisão para ajuste do ativo ao seu valor recuperável. O grau de impacto, então, tem 3 fatores para que, então, se chegue nesse grau de impacto do empreendimento. Fator de relevância, que nós vamos ver que são os impactos efetivamente causados pelo empreendimento. Fator de temporalidade, que é até quando vai durar esse impacto. E o fator de abrangência, que é até onde esse impacto vai chegar, até onde esse impacto vai ocorrer. E, de acordo com o decreto estadual 45175, alterado pelo decreto 45629, seguindo disposição no decreto federal 6848, de 2009, o valor máximo da compensação ambiental é de 0,5%. Então, ele parte de 0, chegando a 0,5%. Anteriormente, como vocês viram, era de, no mínimo, 0,5%, com a decisão do Supremo Tribunal Federal trazendo a compensação para partir do 0, ela passou a ser, então, com esses 2 decretos, de 0 a 0,5%. Aqui em Minas Gerais, o somatório total dos impactos, ele chega a 0,82%. Nesses casos em que o impacto ultrapassa o 0,5%, ele necessariamente cai para 0,5%. Exatamente pelo disposto no decreto federal e no decreto estadual. Então, eu mencionei o fator de relevância, o fator de temporalidade, o fator de abrangência. E aqui a tabela mostrando o fator de relevância. Então, tem diversos impactos ambientais, desde interferência em área de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, supressão de vegetação, que é um impacto bem característico dessa compensação, chegando até interferência em áreas prioritárias. E aqui ao lado nós temos o valor, a valoração de cada uma desses impactos. Então tem aqui interferência / supressão de vegetação em biomas, em ecossistemas especialmente protegidos, no caso, por exemplo, da Mata Atlântica, em que o valor é de 0,05% do valor de implantação do empreendimento. Então, somando isso tudo para se chegar no valor da compensação ambiental, e temos aqui emissão de ruídos, aumento de erodibilidade do solo, emissão de gases de efeito estufa e outros, transformação de ambiente lótico em lêntico e outros impactos. A tabela 2 trata do fator de temporalidade. Então, se for um impacto imediato, que vai durar aí de 0 a 5 anos, tem-se um valor de 0,05%, chegando até uma temporalidade longa, acima de 20 anos, chegando a 0,1%. A grande maioria, posso afirmar que com certeza mais de 80% dos empreendimentos caem nessa longa, porque isso não é definido impacto por impacto. Dentre todos os impactos, se um deles ultrapassar esse maior de 20 anos, já há marcação na tabela do 0,1%, então, portanto, fator de temporalidade maior de 20 anos. E o fator de abrangência, que trata da extensão daquele impacto ambiental. Se ele atingir somente a área de interferência direta do empreendimento, que é aquela área de até 10 quilômetros de raio do empreendimento, aplica-se então 0,03%. Para os outros casos que ultrapassam esse raio, aplica-se 0,05%. Agora, o interessante é que, se você pegar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina
que o impacto ambiental tem que ser proporcional, a compensação ambiental tem que ser proporcional ao grau de impacto ambiental, e você tem na tabela valores que chegam a 0,82% e retornam a 0,5%, você não tem uma certa proporcionalidade nisso, porque um empreendimento com 0,5% causa menos impacto do que um com 0,82%. Então, para seguir a decisão do Supremo Tribunal Federal e o decreto federal, o somatório geral da tabela deveria chegar a 0,5%, para que um empreendimento que seria 0,82 torna-se 0,5, mas aquele que é 0,5 torna-se 0,3, exatamente para seguir a proporcionalidade do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso. A decisão da Câmara de Proteção à Biodiversidade sobre aquela compensação foi definida. Quem não concordar tem direito a recorrer à Câmara Normativa e Recursal do Conselho de Política Ambiental num prazo de 30 dias contados da publicação daquela decisão. Isso retorna a CPB para uma reconsideração, a CPB não reconsiderando, então sobe efetivamente para a Câmara Normativa e Recursal. Bom, sobre a compensação ambiental da lei do SNUC, é exatamente isso. A gente não tem tantos conflitos a respeito disso no Estado de Minas Gerais. A compensação já vem sendo aplicada no Estado efetivamente há mais de 10 anos, desde a DN 69 de 2013, deliberação normativa do COPAN 69 de 2013, alterada em 2006 pela DN 94, e posteriormente alterada em virtude da decisão do STF em 2008 pelos decretos 45.175 em 2009 e 45.629 em 2008, seguindo determinações do próprio Decreto Federal 6848 de 2009. A gente tinha um passivo muito grande de compensações ambientais a serem aplicadas no Estado de Minas Gerais. Esse passivo praticamente zerou nos últimos anos. O Estado, nos últimos anos, tem julgado em torno de 300 a 400 processos por ano de compensação ambiental para poder zerar esse passivo, inclusive em reuniões com 50 processos de julgamento, e agora chegou-se num patamar de equilíbrio e não tem tantos processos assim nas pautas da Câmara de Proteção à Biodiversidade. Então, nós temos um equilíbrio bem mais interessante para julgamento de todos esses processos. Mas tem que lembrar que isso ficou parado durante muito tempo, muito em virtude da ação direta de inconstitucionalidade, muito em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal e de discussões acerca do cumprimento dessa compensação, inclusive aquela discussão que eu levantei sobre o estudo de impacto ambiental. Ficou-se muito tempo no COPAN discutindo se realmente iria estender essa compensação ambiental em empreendimentos sem apresentação desse estudo. Então, por isso, ficou muito tempo parado. Bom, a medida compensatória por intervenção em APP, ela é prevista hoje na Resolução CONAMA 369 de 2006. Aí importa lembrar, nós vamos discutir um pouco sobre isso, que tanto o novo Código Florestal, Lei 12651, de 2012, quanto a nova Lei Florestal Mineira, aprovada em 2013, não mais exigem essa compensação no seu texto. Na resolução CONAMA, incide, através dessa resolução, incide todo empreendimento que tiver intervenção em área de preservação permanente tem, então, que pagar essa medida compensatória. Não tem na legislação, nessa resolução CONAMA, quantidade, proporcionalidade dessa compensação, e tem que ser aplicada na regeneração ou recomposição de APPs e na mesma bacia hidrográfica do empreendimento. Aí o que eu queria levantar para os senhores é o seguinte: essa resolução CONAMA, em 2006, ela regulamentou um artigo da Lei 4771 de 1965. Vocês vão ver, esse é o artigo da resolução CONAMA.
369, o órgão ambiental competente estabelecerá previamente a emissão da autorização para intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas ecológicas de caráter mitigador e compensatório previstas no parágrafo 4º, artigo 4º da Lei 4771 de 1965, que deverão ser adotadas pelo requerente. Essa era o Código Florestal até 2012, Lei 4771 de 65, que estabelecia o seguinte, no seu artigo 4º, parágrafo 4º. O órgão ambiental competente indicará previamente a emissão da autorização para supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. Portanto, nenhum problema, né? Regulamentou especificamente esse artigo, trouxe a compensação por intervenção em APP, bem de acordo com o que estabelecia a legislação federal. Essa, como eu mostrei aqui, essa lei foi revogada em 2012. O novo Código Florestal estabelece o seguinte: a vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante, a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, exatamente como era anteriormente. Mas o parágrafo 1º trouxe uma alteração. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nessa lei. Então, anteriormente, os usos autorizados eram obrigados a fazer a compensação por intervenção em APP. Atualmente, somente aqueles casos em que o empreendedor ou proprietário rural faz a intervenção de forma ilegal, ele é obrigado a promover a recomposição da vegetação. Mas não mais existe a compensação por intervenção em APP. É importante mencionar um fato: compensação só existe para empreendimentos, para impactos autorizados pela legislação. No outro caso, é responsabilidade civil, criminal e administrativa e a obrigação de recomposição do dano, né? Então, para aqueles casos em que há autorização da legislação, não mais existe a figura da compensação por intervenção em APP, de acordo com o novo Código Florestal. E a lei mineira, Lei 20.922, seguiu o mesmo texto. É uma cópia exatamente do artigo 7º da Lei 12.651. Então, o que eu levanto para vocês é o seguinte: se nós tínhamos uma resolução CONAMA que regulamentava um artigo, nós temos uma resolução CONAMA que regulamentava um artigo revogado por uma nova lei que não mais estabelece essa compensação, eu vejo claramente que há uma perda de eficácia nessa resolução CONAMA 369. Ela não tem como regulamentar diferente do que estabelece a nova legislação, né? Então, hoje, ela continua sendo aplicada pelo Conselho de Política Ambiental do Estado. A Secretaria de Meio Ambiente continua sugerindo a aplicação dessa compensação. Nós, da FIENG, votamos sempre contra, somos contrários, mas somos voto vencido no Conselho de Política Ambiental. Eu vejo com muita clareza que houve a perda de eficácia desse dispositivo, e é uma discussão que tem que se iniciar para que possamos aplicar aquilo que deve ser aplicado nos empreendimentos e aplicar proporcionalmente ao impacto ambiental e de acordo com as leis de estrito senso no Estado de Minas Gerais. Medida compensatória da Lei da Mata Atlântica. Essa é prevista na Lei 11.428, de 2006, e no Decreto Federal 6660, de 2008. Toda vez que houver corte ou supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica, tem então que haver essa compensação. Basicamente, vegetação primária é aquela que não houve qualquer mudança no tempo. Ela é aquela desde que nasceu
A vegetação secundária é quando houve algum corte naquela vegetação e houve uma regeneração. Então, ela parte de uma regeneração inicial, passando por um estágio médio e, por fim, para um estágio avançado, que já é um estágio de vegetação que quase já se confunde com uma vegetação primária. Então, toda supressão na vegetação primária, na secundária, nos estágios médio ou avançado, tem que ter essa compensação. Aquelas supressões em estágio inicial, vegetação secundária, estágio inicial, não há necessidade de pagamento de compensação por sua supressão. A quantidade definida pela lei federal é 1 hectare para cada hectare impactado. Se eu suprimir 50 hectares de vegetação secundária no estágio médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, eu tenho que compensar 50 hectares dessa mesma tipologia vegetacional. Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma deliberação normativa do Copan, número 73 de 2004, que estabelece isso dobrado, 2 hectares para cada hectare. Também nós vamos discutir sobre isso um pouquinho mais à frente. A forma de aplicação dessa compensação é a seguinte: em regra, destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, através de criação de RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Unidade de Conservação de Uso Sustentável definida na lei do SNUC. É bom lembrar que é a única tipologia de unidade de conservação que o proprietário da unidade é uma pessoa física, né? Ou uma pessoa jurídica, né? Não é o Estado o proprietário da unidade. Tem casos em que a unidade, as áreas dentro da unidade são de terceiros, mas a propriedade, a gestão da unidade é do Estado. No caso da RPPN, a gestão da unidade é do proprietário daquela área. Ou através de servidão florestal instituída de acordo com a legislação vigente. O outro caso é a doação ao poder público de área equivalente no interior de unidade de conservação de proteção integral de posse de domínio público. Então, ao invés de criar uma RPPN ou instituir uma servidão ambiental, eu adquiro uma área que deveria ter sido adquirida pelo Estado para regularização fundiária e dou ao Estado, cumprindo, então, a obrigação da compensação ambiental. E aí existe uma exceção. Para aqueles casos, na impossibilidade de cumprir a compensação dessas duas formas, o empreendedor, então, pode pegar uma área desmatada e efetuar uma reposição florestal com espécies nativas nessa área. Acontece que existe também uma outra discussão a respeito disso, que é até onde vai esse na impossibilidade. O que o decreto e a lei falam é, na impossibilidade de cumprimento nos termos do inciso 1, que é a destinação de área equivalente, e o inciso 2, que é a doação ao poder público, verificado pelo órgão ambiental essa impossibilidade, pelo empreendedor, então ele pode optar por estabelecer essa reposição florestal. Acontece que algumas pessoas entendem que o empreendedor tem que procurar na bacia hidrográfica inteira se existe alguma área equivalente para ele destinar ou para ele doar ao poder público. Isso é impossível. Primeiro, que o empreendedor não tem como entrar na terra de terceiros para verificar se aquilo existe sem a autorização do terceiro. Segundo, que ele pode encontrar a área e o terceiro não querer vender. E terceiro, que ele pode encontrar a área e o terceiro querer vender num valor muito acima do mercado, que vai inviabilizar o empreendimento dele. Então, o ideal é que o empreendedor apresente a proposta de reposição e justifique tecnicamente a impossibilidade de cumprimento nos termos do inciso 1 e do inciso 2. Então, ele tem que seguir esse trâmite, mas e fora o seguinte, imagina o empreendedor pesquisar uma bacia hidrográfica inteira e não acha. Passa 5 anos, o Estado vai lá fazer uma unidade de conservação e acha a área. Vai responsabilizar o empreendedor porque não achou, porque não pôde entrar numa terra de terceiro, ou porque um terceiro não quis vender essa propriedade para ele, para que ele pudesse
fazer a compensação nos termos do inciso 1 ou 2. Então, no meu entendimento, basta que o empreendedor apresente uma justificativa técnica comprovando essa impossibilidade, verificado isso pelo órgão ambiental, então ele permitiria a reposição florestal com espécies nativas em área equivalente à área desmatada. E essa compensação tem que ser feita sempre na mesma microbacia hidrográfica ou, na impossibilidade, na mesma bacia hidrográfica. E aí vem a discussão sobre a deliberação normativa número 73 de 2004. Vejam que essa deliberação normativa é de 2004 e a lei 11.428 de 2006, né, portanto, anterior. Na época dessa deliberação ainda vigia o decreto federal número 750 de 93, que era o decreto que tratava do tema Mata Atlântica no Brasil. E esse decreto não tinha nenhuma medida compensatória por supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica. Então, o ADN 73 estabelecia que até que aparecesse uma norma do CONAMA na forma do artigo 6º desse decreto, considerava-se Mata Atlântica todos aqueles ecossistemas, todas aquelas fitofisionomias associadas a esse bioma. E no seu artigo 4º, parágrafo 4º, estabelecia essa compensação. O IEF determinará nos processos autorizativos e de licenciamento ambiental medidas compensatórias e mitigadoras relativas à supressão de vegetação, no bioma Mata Atlântica, né, na proporção de, no mínimo, 2 vezes a área suprimida, ser feita preferencialmente na mesma bacia hidrográfica e município e obrigatoriamente no mesmo ecossistema. Então, está aqui a cobrança do 2:1, né, o dobro da área suprimida. Acontece que, vamos ler aqui o artigo 17 da Lei Federal de 11.428 de 2006. O corte ou supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica ficam condicionados à compensação ambiental na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada. Ou seja, equivalente à extensão. Ele não escreveu no mínimo equivalente à extensão. É equivalente à extensão. Se é equivalente à extensão, eu não posso estabelecer na legislação estadual, inclusive, ainda por cima, numa legislação, num dispositivo infralegal, algo em dobro daquilo que a legislação federal estabelece. Eu vejo aqui o mesmo caso da resolução CONAMA 369. Eu tenho uma norma posterior, hierarquicamente superior, contrária ao que estabelece a deliberação normativa número 73 de 2004. Deliberação essa que regulamentava o decreto 750, revogado pela nova lei 11.428. Então, eu entendo aqui o mesmo princípio da compensação por intervenção em APP. Aplica-se a lei, a área equivalente à área desmatada e não a área em dobro, a área da área desmatada. Mostrando somente aquilo que eu acabei de falar, né? Para mim, muito claro que o parágrafo 4º do artigo 4 da DN 73 perdeu a eficácia, ele é contrário ao artigo 17 da Lei 11.428. Interessante que, se eu não me engano, aqui em Minas Gerais, o único dispositivo dessa DN que é aplicada é esse parágrafo 4º, porque o restante, que é a definição de fitofisionomias, já foram definidas pela resolução CONAMA 392 para fitofisionomias florestais e pela resolução CONAMA 423 para fitofisionomias campestres, campos de altitude, na verdade. Então, não tem por que se aplicar mais esse artigo em Minas Gerais. Nós temos uma legislação federal, uma lei tratando sobre o tema e continua Minas Gerais aplicando deliberações normativas contrárias a esse dispositivo. E aqui nós temos em Minas Gerais uma compensação específica que, até onde eu sei, não tem em lugar nenhum do país. É uma compensação específica para empreendimentos minerários. Essa compensação foi criada em 2002 na antiga Lei Florestal Mineira,
14.309 de 2002, por coincidência também no artigo 36, como é a lei do SNUC, por coincidência com o mesmo fato gerador, que era significativo impacto ambiental, e por coincidência com a mesma destinação, que eram as unidades de conservação, igual na lei do SNUC. Eles mudaram um pouquinho nessa lei 29.622, retiraram o fato gerador significativo impacto ambiental e colocaram supressão de vegetação. Ocorre que supressão de vegetação é um significativo impacto ambiental. Então, nada mais fez do que alterar o nome. E colocou como destinação não idêntico ao que era anteriormente a lei do SNUC, que era na criação e manutenção de unidades de conservação, mudou para regularização fundiária e implantação de unidade de conservação, que nada mais é que criação e implantação de unidade de conservação, ou seja, a mesma coisa. E essa compensação ela tem que ser definida, não pode ser inferior àquela que tiver aquela área suprimida pelo empreendimento. Então, se eu suprimir 50 hectares, também vou compensar 50 hectares através dessa compensação. E criou-se uma regra de transição exatamente por conta do passivo que se existia em virtude da Lei 14.309 de 2002 e que o Estado, durante esse tempo todo, não julgou e não determinou o julgamento dessas compensações. Apesar de terem sido incididas essas compensações, ainda não havia sido efetivamente julgada pelo Estado. Então, para aqueles empreendimentos que iniciaram o processo de licenciamento ambiental antes dessa lei, aplica-se o disposto na lei anterior. Para os empreendimentos novos, aplica-se o disposto nessa. Então, aplica-se o artigo 36 da 14.309 para empreendimentos anteriores a essa lei e 19 de junho de 2000, anteriores a essa lei, né, 29.622, e para os casos novos aplica-se essa legislação. Bom, vocês viram todas essas compensações, todas elas incidentes sobre os empreendimentos. No caso dos empreendimentos minerários, objeto desse congresso, praticamente eles pagam todas essas compensações, né? Principalmente se você não tiver no bioma Mata Atlântica, obviamente não vai pagar a compensação da lei da Mata Atlântica, mas tratando de quadrilátero ferrífero, que boa parte está no bioma Mata Atlântica, então paga-se essas 4 compensações, a grande maioria dos processos, a grande maioria dos empreendimentos minerários. Ocorre que, se vocês perceberam, a compensação ambiental da lei do SNUC é pelo significativo impacto ambiental. Um dos significativos impactos ambientais é a supressão de vegetação. Compensação da lei da Mata Atlântica é supressão de vegetação. A compensação de empreendimentos minerários é supressão de vegetação. Compensação por intervenção em APP, na grande maioria dos casos, é por supressão de vegetação. Posso ter intervenção em APP em área sem vegetação, mas, na grande maioria dos casos, vegetação. Então, eu pago 4 compensações por supressão de vegetação. Isso se eu não incluir aqui. Se eu tiver espécie ameaçada de extinção, também é supressão de vegetação dessas espécies. Se eu tiver espécie protegida por lei pequi e IP amarelo, também é supressão de vegetação. Se eu tiver árvore isolada, também é supressão de vegetação. Então, são 7 compensações. Eu usei aqui o fato gerador, entre aspas, né, porque não se trata de tributo, mas é só para mostrar que são 7 medidas compensatórias com o mesmo motivo, uma supressão de vegetação. Não tem previsão legal que proíba o Estado de fazer isso, mas eu vejo como total injustiça. Se a gente está tratando de compensação, equilíbrio, igualdade, como nós vimos no início, a minha compensação tem que ser equilibrada com o meu impacto ambiental, e não acima daquilo que eu fiz. Então, isso torna a compensação elevada em relação ao impacto efetivamente causado. Eu causei a supressão de 15 hectares.
não tem que pagar acima de 15 hectares, tem que pagar 15 hectares. E aí, eu trouxe para vocês 2 casos práticos para mostrar esse abuso nas compensações. Não trouxe, obviamente, o nome das empresas, né, para preservar o nome, mas um desses casos, uma compensação ambiental no valor de R$27 milhões. 0,5% do valor do empreendimento dela deu 27 milhões. Para a gente não fazer um cálculo muito acima, eu peguei somente o valor relativo à supressão de vegetação, em vez de 0,5%, 0,05%, que equivale a R$2,7 milhões que esse empreendimento pagou. Compensação da Lei 20.922. Foram 70 hectares de supressão total no empreendimento, então ele pagou mais 70 hectares de compensação. Compensação da Lei da Mata Atlântica. Desses 70 hectares de supressão, 68 eram em estágio médio de regeneração no bioma Mata Atlântica, então, portanto, ele pagou mais 136 hectares de compensação. Não teve intervenção em APP, esse teve sorte, então não teve essa compensação. Teve supressão de espécie ameaçada por extinção, de extinção, foram 81 espécimes, ele teve que plantar 25 espécies para cada espécie protegida, dando um total de 2.025 espécimes. E teve compensação pela supressão de IP amarelo, que ele vai ter que pagar ainda de 1 a 5 espécimes para cada espécime suprimida. Agora vamos no total disso aqui. Ele suprimiu 70 hectares de vegetação, né? Então, ele pagou, através de 2 compensações, a da Mata Atlântica e a da minerária, 206 hectares, isso aí sem computar o IP amarelo e a espécie ameaçada de extinção, porque eu não consegui fazer o cálculo para transformar isso aqui em hectare. Equivale a 2,95 vezes a área suprimida. E mais 2,7 milhões de reais. Aí eu quero só fazer um parênteses nesse ponto pelo seguinte: o ex-diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, numa reunião da Câmara de Proteção à Biodiversidade, ele disse que faltavam 100 mil hectares em unidade de conservação para serem adquiridos, e o valor desses 100 mil hectares girava em torno de R$1 bilhão. Então, fazendo um cálculo simples, a média diária no interior de unidade de conservação em Minas Gerais é R$10 mil hectare. Como a prioridade desses recursos é a regularização fundiária, se a gente transformar esse 2,7 milhões em hectare em unidade de conservação, equivale a 270 hectares que o Estado poderia comprar com esse recurso. Calculando 270 com 206, são 476 hectares, que equivale a 6,8 vezes a área suprimida pelo empreendimento. O empreendimento suprimiu 70 hectares e está pagando o equivalente a 476 hectares por esse impacto. Eu acho que é muito acima do razoável. Um outro caso prático, seguindo a mesma lógica, R$20 milhões de compensação ambiental, impacto da supressão de vegetação, R$2 milhões. 83 hectares de supressão, 83 hectares de compensação da Lei 20.922. 80 hectares de supressão na Lei da Mata Atlântica, desses 83, 80 eram estágio médio e avançado de regeneração, 160 hectares de compensação. Esse aqui tinha compensação para intervenção em APP. Então, desses 83 hectares, 48 estavam em APP, então 48 hectares de compensação para intervenção em APP. 22 espécimes ameaçados de extinção, 550 espécimes plantados. E o resultado desse deu 83 hectares de supressão, 291 hectares de compensação, 3,5 vezes a área suprimida, mais R$2 milhões que podem ser convertidos a 200 hectares em unidade de conservação, que equivale a 491 hectares para 83 de supressão, dando 5,9 vezes a área suprimida. Isso tudo foi para mostrar, para deixar claro, nós não somos contra compensação, nós somos favoráveis, é um instrumento extremamente importante para alcançar o desenvolvimento sustentável,
tem que cobrar no processo de licenciamento ambiental, mas não pode ser usado para onerar excessivamente o empreendimento e para cobrar acima daquele impacto que ele realizou. Lembrando que aqui nós estamos tratando de medidas compensatórias, ainda tem no processo de licenciamento as medidas mitigadoras do empreendimento. Todas as condicionantes do processo de licenciamento ambiental, isso aqui são 7 condicionantes. Nós temos processo com 80, com 50, com 40 condicionantes no processo de licenciamento. São 7 de compensação. Fora todas as outras, para minimizar o impacto, ainda tem a compensação, que é justa, tem que ser paga, mas tem que se avaliar essa excessiva cobrança, tem que se avaliar a aplicação da legislação nos termos atuais e não nos termos antigos. A gente não pode aplicar Lei 4771, ela já foi revogada. Por mais que se tenha discordância quanto ao novo Código Florestal, ele está vigente, enquanto não for declarada sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nada mais resta ao Estado do que aplicá-lo, nada mais resta ao empreendedor do que cumpri-lo. Então, o que nós defendemos é a cobrança da compensação nos moldes da legislação, da lei federal, da lei estadual, observando os conflitos existentes, observando a perda de eficácia de legislações infralegais existentes e observando um limite da razoabilidade sobre isso tudo que é exigido no processo de licenciamento ambiental. Bom, eu deixo meus contatos, meu e-mail na FIENG, telefone, e estou à disposição para o que for necessário. Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para ligar. Vai ser um prazer conversar com os senhores. Obrigado. Agradecemos ao doutor Tiago e convidamos, por gentileza, o doutor José Martinho e também o doutor Geraldo Antônio de Freitas, também membro da comissão organizadora deste congresso, para o agradecimento e a entrega do nosso certificado. Em nome da comissão organizadora e da AMAGES, a gente gostaria de agradecer ao doutor Tiago pelo comparecimento e pela brilhante palestra, que com certeza, a exemplo das outras, tem servido para quebrar diversos paradigmas e preconceitos que a gente tem quanto à atividade minerária. Talvez seja essa a maior importância desse primeiro Congresso Mineiro. Então, fica aqui o nosso agradecimento de toda a comissão organizadora.